Olá, meus amados, irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui convidando vocês. A gente está trabalhando a palavra, buscando a edificação da nossa fé, com cada dia mais a busca do conhecimento da palavra. E nós precisamos estar sempre atentos, comunicando a fé, congregando com a finalidade de edificar nas nossas congregações para o crescimento do conhecimento de Deus. Seria bom se nós, irmãos em Cristo, se reunissem sem a hierarquia do sistema, sem a autoridade do sistema sobre nós. Seria bom se nós, cristãos, membros do corpo de Cristo, estivéssemos reunindo sob a submissão à palavra, à doutrina. Seria bom se nós, cristãos, estivéssemos reunidos diante de uma liderança que tivesse o compromisso com a palavra, entendendo o propósito de estar ali na liderança, pela qual vocação recebeu, para passar entre os irmãos, não sobre os irmãos, para passar entre os irmãos o conhecimento, a informação, a instrução, para corrigir, para instruir, para orientar os irmãos. Então, seria bom, meus amados irmãos, se nós tivéssemos congregado sem a submissão, sem a interferência, sem a autoridade e o domínio dos líderes dentro do sistema religioso, para que a gente soubesse, entendesse e estivesse todos, nem maior nem menor, todos nós somos iguais e todos nós somos membros e todos nós devemos estar sob a autoridade e a liderança de Cristo, que é a cabeça da igreja, que somos nós, membros, aonde estivermos reunidos, em qualquer lugar. O importante não é o lugar, é a congregação, a reunião dos santos. Não é o lugar que é o principal, que é o importante. O importante é os irmãos estarem reunidos, congregando, independente do lugar. Então, seria bom, meus irmãos, que nós tivéssemos essa motivação de congregarmos sob a autoridade da palavra, sem a interferência, ao domínio, a autoridade sobre o povo do sistema religioso, dos homens que dominam sobre o povo, mas que todos tivessem a consciência de que todos têm que estar sob a autoridade de Cristo, a palavra dele. Aquele que está ensinando ou aquele que está aprendendo, porque todos são membros que têm que estar submissos à cabeça que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, se você deseja participar, que eu não sei ainda enviar o convite para você entrar ao vivo comigo aqui, mas se você deseja participar, interage aí comigo no comentário, que eu agora vou estar dando atenção aqui, parando um pouco, para a gente interagir juntos nessa live. Se você quiser expor sua crítica, seu questionamento,
sua posição de entendimento, coloque. Vamos trabalhar a palavra. Eu e você e todos nós devemos estar submissos à palavra. A autoridade não sou eu nem é você. A autoridade é a palavra. Diante de todos os membros que somos nós, a autoridade é a palavra, é Cristo. É uma só cabeça. E todos nós devemos estar submissos a Ele, que é a única autoridade espiritual para nós estar submisso, é a Cristo. Então vamos entrar aqui nesse momento. Vamos trabalhar a informação da palavra, o ensino, a instrução, vamos corrigir. Olha, gente, tem grupos aí se reunindo de irmãos para trabalhar suas dúvidas, seu entendimento pela palavra. E a gente vai questionando-se um ao outro e buscando a resposta em Cristo, porque todos nós temos que aprender de Cristo. Pena que o sistema religioso não permite você questionar, nem expor o seu entendimento, nem usar o senso crítico. Os líderes dentro do sistema religioso, eles não permitem, eles se denominam autoridade, onde ele exerce o domínio sobre o povo. E o povo é obrigado, é ensinado, é corrigido a ouvir e dar glória, e não questionar. Mas graças a Deus que o Senhor está trabalhando no meio do seu povo, e tem muitos irmãos acordando, despertando, e sendo prudente, começando a questionar, a usar o senso crítico, quando percebe que não condiz com a verdade. Vamos congregar, irmãos. O importante não é o local físico estabelecido, centralizado, que o homem diz que é ali que tem que estar. Não. O importante é nós congregarmos com a motivação da palavra, seja na casa de um irmão, seja numa praça pública, seja numa garagem, no ambiente, numa igreja, local, instituição, seja onde for. Porém, que nós estejamos todos congregados sob a autoridade, não de homem, mas de Cristo, pela palavra. O problema, eu nunca digo a ninguém que não congregue. Congregue. Não congregue em igreja. Congregue na igreja, que é o local onde as pessoas estão sendo, não é, se reunindo, chamado igreja. Congregue. Porém, seja prudente. O que você está recebendo, o que você está sendo formado nessa congregação, nesse local. O que é que esse líder deste local está te ensinando? Congregue, mas não para estar sob a autoridade de nenhum homem. Congregue sob a autoridade da palavra. Congregue para buscar a palavra, o conhecimento dela. Não para viver dentro do domínio do homem, dentro da instituição. O problema é esse. É que muitos irmãos estão nas suas congregações, dentro dos locais públicos, chamado igreja, ou qualquer outro canto, ou casa de oração, seja lá qual for o nome que dê, congregando nesse lugar sob o domínio e a autoridade dos homens. Não. Nós temos que congregar sob o domínio e a autoridade de Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso, que entre nós não deve ser como os gentios, que dominam sobre eles, exercem autoridade sobre eles. Entre nós, membros do corpo de Cristo, que forma a igreja, não deve ter quem domine, não deve ter quem exerça autoridade. O que deve ter é homem que tem compromisso e responsabilidade de pregar a palavra com temor,
sabendo que ele também é servo, que ele é membro. Ele tem apenas a vocação, diferenciada dos demais pelo dom, pela vocação. Não porque ele tem mais Deus do que o outro. Não porque ele tem mais autoridade do que o outro. Todos nós somos iguais. Entre nós, Igreja de Cristo, não tem maior nem menor. Não tem quem tem mais autoridade ou menos autoridade. Todos nós somos iguais. Cristo habita em todos nós. Todos nós temos a unção de Deus, que é o Espírito Santo. Não é nenhuma coisa sobrenatural para o homem explodir, gritar e dizer que está cheio de poder. A unção é o Espírito Santo. Você vai ver isso lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27. A unção que está em vós é o Espírito Santo, está em todos. Não é no ungido, não é escolhido. Todos nós somos ungidos. Hoje, a unção é o Espírito Santo que está em todos. No Velho Testamento, na Velha Aliança, só era ungido aqueles que eram chamados para o ofício de rei. A unção era para o rei, que era ungido como rei, que Deus enviava o profeta para ungir. Mas na Nova Aliança, na dispensação da graça para a igreja, não tem essa unção, não tem esse ungido, não. Todos nós somos reis e sacerdotes. Todos nós somos templo e morada de Deus. Todos nós somos habitados pelo Espírito Santo, por Deus. Não tem maior nem menor. É nesse sentido que Jesus fala. O que tem é responsabilidade diante do dom e da vocação que receberam. A quem mais foi dado, não poder, mas a vocação, o dom, a capacidade, a esse é mais cobrado. Entre nós, foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. Você tem que ter e ficar firme e ser conduzido no entendimento do que Jesus ensinou. Não é do que ensinam os homens, na sua arrogância, prepotência, buscando ser autoridade, autoritarismo no meio do povo, sobre o povo. Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Dá uma lidinha lá para você ver o que Jesus vai dizer lá. Jesus vai falar com os seus discípulos. Ele vai dizer assim: os gentios dominam sobre eles. Entre os gentios existe aquele que domina sobre os demais. Existe aquele que exerce a autoridade sobre o povo. Entre vós, Jesus está falando agora com a sua igreja, com os discípulos. Ele falou lá e fala agora para nós aqui, igreja nesse século presente. Entre nós, não deve ter quem domine sobre nós, nem que exerça autoridade sobre nós, porque só um é o Senhor e Mestre da igreja. Só um é o pastor, é o pai. Só um é o cabeça. É ele que exerce a autoridade. Não é apóstolo, não é pastor, não é presbítero, não é evangelista, não é profeta. É Jesus Cristo. Nós, os que temos o dom e a vocação, nós não temos mais autoridade do que ninguém. Tem gente que acha que a oração do pastor é mais poderosa do que a do irmão. O poder não é a oração de ninguém. O poder é Jesus em nós. E aonde, em quem ele estiver, está guardado pelo poder de Deus. A oração que Deus ouve não é do líder religioso, é de todo aquele que está em Cristo. É essa oração que Deus contempla e manda a resposta, se ele quiser, para o propósito dele, a finalidade para ele ser glorificado. Não para o homem estar se exibindo dizendo que tem autoridade. Eu vou orar e Deus vai operar. Não é assim. Não é assim.
Tem gente que se engrandece na oração. Acha que por ele orar, Deus vai responder, porque ele se julga mais cheio do poder e da graça do que os demais, porque muitas vezes não tem nem a vocação, não foi nem chamado, mas porque se faz pastor, alguém disse que ele recebeu a unção de pastor, ele acha que tem mais poder do que o outro. Entre nós, Jesus vai dizer isso, Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Não deve ter quem domine sobre nós. Ninguém se faça grande, não, porque todos somos iguais. Não tem maior nem menor entre nós. Jesus disse isso. Quem quiser ser grande, faça-se pequeno. Então, seria bom, irmão, se nós aprendesse a congregar, se reunir, não importa o número, pode ser 2, 3, 10, 100, 200, não importa. O que importa é congregar. Você e outro irmão estão sempre ali se comunicando com a palavra, isso é bênção, porque é o Espírito de Deus que vai trabalhar em cada um de nós que tem um coração sincero, voltado para conhecer a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai nos ensinando. Ele é quem capacita, ele é quem vocaciona, ele é quem distribui os dons para o que for útil para quem ele quer. Não é para quem quer, é para quem o Espírito Santo quer, é para quem Deus escolhe, não é para quem quer ou deseja. Então, convido você aí, se quiser interagir comigo, interaja. Coloca aí teu questionamento, coloca aí a tua observação, a tua crítica. Pode ficar à vontade, irmãos. À vontade. Tem que ter a crítica. Nós temos que exercer o senso crítico. Nós temos que questionar, porque se nós não questionarmos, vamos estar engolindo tudo, recebendo tudo, e a Bíblia não manda receber tudo. A Bíblia manda estar mais atento a ouvir. Ouvir de tudo, não receber tudo. Ouvir de tudo, mas retenha o que é bom. Questione, seja prudente, analise, observe se o que tal homem está pregando em nome de Deus condiz com a verdade de Deus. Use o princípio para julgar o que é e o que não é de Deus. E o princípio não é a revelação de ninguém, é a palavra. E vamos aprender o que a palavra nos ensina, tá? Se você quiser interagir, entra aí comigo. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 9. Vamos aprender um pouco aqui. É para isso aqui, ó, que nós temos que congregar. É por esse motivo. Nós devemos ser motivados a congregar para buscar isso aqui, ó. Aprender daqui, receber a instrução daqui, ser formado no entendimento de uma vida de fé em Deus pela palavra, por aqui. Não é congregar para viver esses sobrenaturais. Amém? Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 até o 9. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não é conforme às sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. E nada sabem, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem as invejas, as porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando o quê? A piedade
seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha para aí, irmão. Vamos lá. Versículo 6. Mas grande é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada também vamos levar. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas, versículo 9, os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Vamos aprender com esse texto que nós lemos da palavra de Deus agora, o que ela nos ensina. É isso que nós devemos ser motivado a buscar na congregação. É o ensino, é a instrução, é o aprendizado de Deus pela palavra, pela doutrina. Foi para isso que Deus deu vocação aos homens, para pastor, profeta, evangelista, mestres e doutores, para essa finalidade, para ensinar a palavra com sabedoria, pela vocação que Deus deu, manejando bem a palavra, que é o instrumento que nós devemos usar e aplicar para a edificação da igreja. Não é visão, não é revelação, não é isso, nem aquilo outro que o povo está vivendo. É a palavra. Não tem outra coisa que edifique a igreja, senão a palavra. Paulo vai dizer isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Paulo vai falar isso a partir do versículo 14 ao 17. Paulo vai dizer: Timóteo, presta atenção. Você que recebeu a vocação, que tem o compromisso do ministério da palavra, palavra é essa na qual você foi ensinado desde de pequeno, que é por onde você tem o conhecimento para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Porque toda a escritura, Timóteo, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa. Para quê? Para instruir, para redarguir, para ensinar, para corrigir em justiça todo homem de Deus. Para quê? Para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos pela palavra para boa obra. Leia aí 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Então, é para essa finalidade que Deus nos vocaciona. Não é para dizer, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, Deus mandou falar, Deus mandou entregar. Não. Deus levantou homens a quem ele deu a vocação de pastor, de profeta, de evangelista, de doutor, de mestre. Não foi para viver esses movimentos mistos, para criar o sensacionalismo, para estar trazendo visão e revelação ao povo. Deus deu esses dons, vocacionando os homens, levantando para o ministério da palavra, para levar para o povo o ensinamento, a instrução, a correção, a edificação com a palavra. O instrumento que devemos usar, nós que temos o ministério da palavra, é a palavra, irmão. Foi para isso que Deus nos levantou. Amém? Então, aqui, Paulo vai dar essa orientação a Timóteo, para instruir os irmãos, a quem Timóteo estava com compromisso, a responsabilidade de ensinar a palavra, formar o conhecimento da doutrina de Cristo nos irmãos, na igreja. E Paulo vai dizer, vamos ler agora aí, entendendo. Capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberba. É soberbo. Rapaz, pega a importância dessa advertência, dessa instrução que Paulo está
dando aqui para Timóteo ser prudente e levar para os irmãos e cuidar dos irmãos que os membros que formam a igreja, contra aqueles que estavam no meio, trazendo ensino, trazendo instrução, trazendo visão, revelação, coisas que dizia que era Deus usando eles, que era de Deus. Aí Paulo vai dizer, Timóteo, tem cuidado. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a de Cristo, nosso Senhor, é soberbo. Esse aí, repreende-o, não dá ouvido a ele, aparta-te dele. Cuidado, que esse aí não tenha Deus. Se alguém, Paulo está advertindo isso a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina que não é segundo a de Cristo, cuidado. Cuidado. Hoje, nesse século presente, a igreja de hoje tem que ser prudente, tem que guardar essa orientação, que é para nós também. O que tem de pessoas sendo aí levantada em nome de Deus, dizendo que Deus está usando pastor, profeta, teólogo, pregador, homens que dizem que está trazendo visão, revelação de Deus. O que tem de pessoas trazendo doutrina, trazendo ensinamento, trazendo conceito, trazendo instrução, conduzindo o povo numa direção de fé que não é segundo a doutrina de Cristo, não é brincadeira, irmão. Está assim, ó. É muita doutrina, é muito ensinamento, é muitos princípios sendo colocados como regra, como conjunto de doutrinário para o povo viver como se fosse para Deus. Cuidado. É muita gente aí se levantando como pregador, como apóstolo, como bispo, como profeta, como enviado de Deus, levando para o povo ensino, doutrinas, visão, revelação, direção, levando o povo a viver práticas que não condiz com a verdade do Evangelho. Se alguém ensina alguma coisa que não condiz com a doutrina, cuidado, não é de Deus. Paulo está advertindo a Timóteo aqui, e João vai dizer, aquele que não persevera na doutrina de Cristo, prevarica, desviando dela, trazendo outro conceito, adicionando ou subtraindo, cuidado, esse não é de Deus. Não ouça ele, não compactue com o ensinamento dele. E Paulo está aqui advertindo a Timóteo, nós, irmãos, temos que ser prudentes na fé, irmão. Nós não podemos viver uma vida louca, dentro de uma emoção, dentro de uma vida de devoção, dentro de uma vida consagrada aos trabalhos de igreja, aos cultos, rituais e cerimoniais, às tarefas, às obrigações, a uma vida devota na formalidade religiosa. Não é isso que Deus nos ensina a ser prudente, a viver. Nós devemos ser prudentes, irmão. O que nós devemos priorizar na nossa vida é buscar entender, conhecer, examinar a palavra. Cuida de ti e da doutrina. É isso que nós temos que fazer para se manter no caminho da salvação e não vier a apostatar dela. É a Bíblia que nos ensina isso. Hoje as pessoas estão sendo mais prudentes, devotas, praticantes, se entregando, vivendo, cumprindo, obedecendo, estando lá, vivendo seus sacrifícios religiosos, a instituição, cumprindo os trabalhos, as ordenanças, as obrigações, os rituais, os cerimoniais. Não, gente. Nós temos que ser prudentes a analisar a doutrina de Cristo. Aquilo que estão ensinando como de Deus, a direção que você está recebendo, a instrução, o que você está sendo orientado a viver, praticar, a buscar, fazer, como se fosse para Deus. Tu estás sendo
formado no quê? Em quê? Qual o ensinamento que tu está recebendo para ser edificado na fé em Deus? E Paulo vai dizer aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nem segundo a piedade, é soberbo. Aí ele vai dizer, nada sabem, deliram acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo vai dizer, aparta-te deles, aparta-te dos tais. É o que está acontecendo hoje. Muita contenda, muita disputa, muita briga para quem é de Deus, quem está com a verdade, quem tem mais poder, cada um na sua doutrina, na sua linha de pensamento, cada um forma o seu grupo na sua exclusividade, cada um diz que Deus usa ele, o outro usa Deus ali, Deus usa um de um jeito, usa de outro, todos fora da doutrina de Cristo. Isso não é Deus usando, isso é contenda, é bagunça, é disputa por causa de ganho. O que eles almejam é o ganho para manter seus ministérios, para manter seus negócios. Com quem? Através de quem? Do povo. Onde o povo são negócios deles. E eles querem manter a exclusividade para eles, no ambiente deles, para você estar lá, devoto, praticante, escravo, submisso, obedecendo, vivendo todo o conceito vã, como se fosse para Deus, privado da verdade, por esses homens que estão ensinando essas doutrinas que não tem nada a ver com a de Cristo, com esses ensinamentos, com esses movimentos, com essas coisas, direções que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Eles estão privados da verdade, com a mente corrompida e levando vocês ao mesmo. Contendas, homens corruptos de entendimento, eles são corruptos, eles falsificam a palavra, eles deturpam a palavra, eles adicionam, acrescentam, manipulam a palavra, falsificam a palavra para a sua causa de ganho, para fazer negócio de vocês, privando vocês da verdade. Contendas de homens corruptos, eles contendem com outros que não comunicam com a exclusividade da doutrina deles, do sistema deles. Cada um vive a sua exclusividade no seu sistema, na sua igreja, na sua doutrina, no seu grupo. Meus irmãos, se você quer ser membro que forma a igreja de Deus, você tem que saber de uma coisa. Há um só corpo que é a igreja. Há uma só cabeça que governa, dirige e guia a igreja, que é Jesus. Há uma só fé, há um só batismo, há uma só doutrina, há uma só esperança. E tudo isso não é dentro de nenhuma igreja. É na doutrina de Cristo. É por Cristo. Você tem que ser prudente a estar, não é nessa ou naquela religião, não é nessa ou naquela doutrina, não é guiado por esse ou aquele pastor. Você tem que ser prudente para estar na doutrina de Cristo, guiado por Cristo, estando em Cristo, na doutrina dele. Se você quiser ser membro da igreja de Deus, você tem que estar em Cristo, e a doutrina, a palavra de Cristo, tem que estar em vós, conduzindo, guiando e norteando você, para você viver a sua vida de regra, de fé e prática, devoto e praticante, não a obra e formalidade religiosa, mas a Cristo pela doutrina, pela palavra dele. Paulo vai dizer, versículo 5, são homens que vivem com o entendimento corrompido,
privados da verdade, onde eles têm como causa de ganho a piedade. Paulo vai dizer, aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Esses tais são os que não estão pregando em fiéis à doutrina. Esses tais que você deve se apartar são os heréticos, os falsificadores da palavra, os que guiam vocês dentro da autoridade do sistema e não da autoridade de Cristo, os que levam vocês a serem devotos e praticantes, não a doutrina de Cristo, mas de obra e ordenança de religião de igreja, os que levam vocês a estar submissos, a estar obedecendo, sem questionar, não é a Cristo, é a eles, dentro da instituição. Aparta-te dos tais. Se tu queres estar com a tua fé firmada em Deus, tem que alicerçar a tua vida, não é dentro de uma religião igreja, é na palavra, é em Cristo. Essa é a rocha, aonde você tem que ser prudente para edificar a tua vida com Deus, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Mateus 7, 23 e 24. Paulo vai dizer, versículo 6, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Eu tenho lucro, eu tenho ganho quando prego a palavra com alegria, com satisfação, entendendo a importância de pregá-la para o povo. Não é com causa de ganho próprio, não é por cobiça, não é por ganância, não é para levantar meu negócio. Eu prego a palavra com alegria, com satisfação, porque eu tenho conhecimento, o entendimento de que o povo precisa dessa palavra para ser salvo. E a causa de ganho que eu tenho pregando a palavra é ver pessoas crendo na verdade e sendo salvas pela verdade. E Paulo vai dizer, não se preocupe com isso, com aquilo outro, irmão. Não queira viver uma vida juntando tesouro na terra. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 6. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto que nada podemos levar. Nada levaremos daqui. Nada trouxemos quando viemos aqui. Deus nos concede daqui as coisas daqui. E daqui fica aqui, perece aqui. Quando a gente partir, o que vamos ganhar, o que vamos ter como riqueza, como valor, é a fé que nos garantirá a vida eterna com Deus, a riqueza eterna, a prosperidade da vida com Deus lá no céu. Não é nada daqui. Não vamos levar nada desta vida. Porém, te prende não as coisas daqui, te prende na fé em Jesus Cristo, para a esperança das coisas do alto que nos aguarda, que já está lá nos esperando, guardada para todo aquele que aqui perseverar e for fiel até a morte, a palavra de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, irmão, não busca a causa de ganho das coisas desse mundo, não, irmão. Trabalha pela palavra, para que almas sejam salvas. A maioria dos homens trabalha por causa de ganho, pela cobiça, pela ganância, avareza, para ter, possuir, ostentar. Eles querem autoridade, domínio sobre o povo. Eles querem lucro, fazendo do povo negócio. Mas nós temos que pregar a palavra, não buscando visar ganhos neste mundo aqui, não se beneficiando de coisas nesse mundo. Nós devemos pregar a palavra contente, com amor, pela esperança que ganhamos nela, da vida eterna, e levando essa esperança para outras pessoas, porque nada vamos levar desse mundo. Por isso que Jesus vai dizer, não juntei tesouro na terra. Você só vai adquirir aflição, perturbação, ansiedade, sofrimento com essa tua prioridade das coisas deste mundo. Tem tanta gente aí perturbado pela sua bênção, pela sua vitória,
porque ele quer conquistar aquilo neste mundo que o coração dele deseja. A vida dele com Deus não é pelas coisas do alto, é pelas coisas deste mundo. A busca dele de sacrifício, de devoção a Deus, é para que Deus dê a ele, em troca do sacrifício dele. Por quê? Porque os homens estão ensinando assim a esse povo. E Paulo vai dizer que tais são inimigos da cruz de Cristo, que só prega para o povo as coisas da terra. Um evangelho onde a esperança desse povo, desse evangelho maldito, é uma vida com Deus para ganhar bênção, vitória, prosperidade, alcançar isso, alcançar aquilo, mas não é na vida com Deus, é aqui, é aqui. Esse evangelho terreno maldito que o povo vive em nome de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Paulo vai dizer que tais são inimigos da cruz de Cristo, que levam ao povo a esperança das coisas da terra. Enquanto daqui nada levaremos, nada que juntarmos aqui vai valer para a vida com Deus. Só a fé. E a fé não é uma crendice em prática de religião. A fé é a convenção a Cristo e vivendo na direção da palavra dele. Submisso a Cristo, servindo a Cristo, não é dentro de religião, é na palavra. Vivendo, praticando, esperando, pregando, confiando, dirigindo e vivendo a fé, os conceitos, a direção com Deus na palavra. E Paulo vai dizer aqui, agora olha o que Paulo diz aqui a Timóteo. Versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada também vamos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Agora veja o que Paulo vai dizer no versículo 9, do capítulo 6, da primeira carta a Timóteo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Tem muita gente aí laçada no engano, na mentira e com a vida perturbada. Aonde vivem ansiosos, aonde vive decepção, aonde são frustrados. Porque desejam algo que muitos não vão conquistar. Porque Deus não está submisso ao capricho de ninguém. Pode fazer campanha, pode fazer culto, pode ficar de manhã até de noite em jejum e oração, porque Deus, ele não está submisso ao nosso capricho, à vaidade. Deus, ele opera na nossa vida o que é bom para nós, o que ele aprova, não é o que a gente quer. A Bíblia diz que tudo que orar pedindo a Deus, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Não é segundo a minha determinação, o que eu quero. Olha lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Você vai ver essa verdade. Então, Paulo está dizendo aqui que muitos vão cair em laço, porque buscam riqueza, prosperidade, condições, alcançar coisas que não estão na capacidade delas, mas elas querem alcançar em nome da fé. Não é assim. Não é essa fé que Deus nos manda ter. Você dizer, eu quero isso, eu vou ter isso, Deus vai me dar isso. Não é essa fé. A fé que Deus quer que nós tenhamos dele é uma fé para a gente se negar, renunciar e se submeter a ele como Senhor da nossa vida. Não é uma fé para você determinar, para você dizer, Deus, eu quero isso, tu vai me dar isso, eu vou fazer uma campanha, eu vou para o pacto, eu vou para o voto, porque eu sei, eu tenho fé, eu vou usar a minha fé. Não é essa fé. Essa fé é mundana, é mística, é pagã. Jesus não ensinou essa fé a ninguém. A fé que Deus quer de nós é a fé que vem gerada em nós pelo ouvir da sua palavra. Essa palavra que nos convida a se converter, a se arrepender.
É essa fé que Deus quer de nós. Então, meus amados irmãos, vou terminar por aqui, mas medite na palavra de Deus. Congregue para a edificação. E só há edificação quando tem ensinamento da palavra de Deus. Como agora você recebeu um pouco da porção do ensino da palavra, amém? Deus abençoe a todos. Estou sempre aqui, entrando aqui com instruções, com momento de esclarecimento, de ensino da palavra de Deus, para edificar a sua vida. Se você deseja, meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, são centenas de vídeos de instrução, de esclarecimento, de vários assuntos. Lá no Kawai também tem vários vídeos de duração curta, de 10 minutos. E aqui no Face, estou sempre ativo, levando a instrução na palavra de Deus. Se você ama a palavra, se você é prudente para examinar e buscar o conhecimento da palavra, aqui é o lugar certo, onde você vai ser instruído, orientado e ensinado com a palavra. E eu peço a você, use, coloque, exponha a sua crítica, seu questionamento, sua observação. Fique à vontade. Coloque aí no comentário, faça a sua crítica, questione, tá? Porque isso é bom. Isso nos dá a oportunidade de trabalhar informação, de se comunicar com a informação da palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Tchau, irmãos. Fiquem na paz. Medite na palavra que você recebeu agora, dentro da instrução que foi aplicada para você.